Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui hoje, porque eu sei qual é a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, que não é algo tão simples, que tem que ter entrega, e é só para quem tem chamado mesmo. Então, desde já, eu quero já dar agradecimento ao bispo pela sua oportunidade. Eu quero agradecer também às pessoas que me aconselharam, que me ajudaram, como o Gabriel, que está sempre me ajudando, o Marcos, o Samuel, essas pessoas que são a minha mentoria, que estão aí para nos ensinar, porque nada melhor do que você ter pessoas te auxiliando. E eu fico muito feliz a mãe do bispo aqui, que mentora dele, e hoje ele é nosso mentor. Então, ver que ele está carregando esse legado adiante, e com certeza nós também carregaremos esse legado. Então, estou muito feliz. Estou feliz porque a parte mais triste para mim é poder só estar aqui no domingo. Eu queria tanto estar aqui na terça-feira, na quinta, porque querendo ou não, você só trabalha, você sente falta de estar mais na presença do Senhor, você sente aquela falta de ter mais entrega. Mas hoje eu louvo a Deus por estar aqui nessa oportunidade. Então, irmão, vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 14, no seu verso 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Os irmãos acharam? Já estou vendo alguns folheando a Bíblia ainda. Quem achou, diga amém. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, pôs Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma?" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, uma passagem muito conhecida, muito pregada, mas também uma passagem muito rica, porque se você olhar nesse texto, para entender o começo do versículo 22, você vai ver que você tem que entender a multiplicação dos pães e peixes, porque aqui no texto lido, o contexto está inserido quando Jesus estava na Galileia, no começo do seu ministério. Jesus passou 18 meses na Galileia. Na Galileia foi onde ele chamou os discípulos, onde ele ensinou, porque toda vez na nossa vida nós temos que passar pela nossa Galileia, que é onde ele te chama, é onde ele te ensina, aonde ele te prepara, aonde Jesus testa a nossa fé com aquilo que ele nos ensinou, aonde ele revela que ele é Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes as nossas vidas são feitas de fases. Então Jesus vai ensinar que na vida do cristão sempre haverá aprendizado, sempre haverá lutas, sempre haverá vitórias, mas é tudo pela glória e honra de Deus. Então depois você vai ver que imediatamente, depois de tudo o que aconteceu, que João Batista morre, é onde o ministério de Jesus entra em ascensão, aonde Jesus já começou a ser muito falado,
onde até o próprio Herodes vai dizer: quem é esse? Se eu mandei matar João Batista, como que João Batista está lá pregando? Então eles vão dizer que é Jesus. Então o ministério de Jesus começou a se tornar muito visível. Então quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixe, o mais maravilhoso que eu vi no texto, que eu fui ler em Mateus, em Marcos e em João, é que vai dizer que a multidão vinha para Jesus, mas Jesus estava triste porque ele ficou sabendo da morte de João Batista. Mas quando a multidão veio, Jesus queria ficar sozinho. Mas a Bíblia vai dizer que ele se compadeceu daquela multidão, porque ele viu que aquela multidão era como um povo, uma ovelha sem pastor. Então você vai ver que Jesus, como um bom pastor, ele manda o povo se assentar. Mas se você olhar bem no texto, vai dizer que Jesus manda o povo se assentar, vai dizer que tinha pasto, tinha relva. Então, como Jesus, como um bom pastor, vai dizer no Salmo 23, no seu verso 2, que leva-me, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente pelas águas tranquila. Então a multidão estava na posição de ovelha e Jesus na posição de pastor, porque a Bíblia vai dizer, Salmo 23:1, o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Jesus é o pastor da nossa vida, Ele sempre está nos levando em verdes pastos. Então, quando você vai ler no Evangelho de João 6,15, você vai entender aqui porque Jesus está apressando os seus discípulos para que eles peguem aquele barco e vão. Então você vai ver que após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão queria obrigá-lo a virar rei. Você vai ver que a multidão não queria nem pedir, a multidão queria obrigá-lo. Quando alguém quer fazer algo obrigatoriamente, é algo que não está no centro da vontade do Pai. Porque Jesus não ia ser coroado no momento do homem, mas sim no tempo que o Pai estipulou para ele. Jesus não ia ser coroado pelos judeus. Por quê? Porque aqui você vai vendo que os judeus estavam sobre o jugo de Roma. Então quem estava comandando era Roma. Então o Pai estipulou: meu filho vai ser coroado, mas vai ser coroado por quem está em cima. Aprenda que na sua vida, quando Deus for te dar algo, Ele não vai te dar algo por alguém que está lá embaixo, mas sempre Ele vai usar alguém que está lá em cima para te abençoar na sua vida. Então você vai ver que Jesus, sabendo que a multidão queria proclamá-lo rei, Jesus já despede os discípulos, fala: pega o barco. Então Jesus fala: vocês pegam o barco e eu vou despedir as multidão. Então aqui você vê algo muito interessante, porque Jesus despedia a multidão, tudo bem, mas agora Jesus despedia aqueles que estavam com ele, aqueles que ele mesmo escolheu para andar junto com ele, aquele que ele chamou para viver os milagres com ele. Então Jesus fala para o discípulo: pega o barco, vou despedir a multidão. Porque se você olhar no texto, Jesus queria estar a sós com o Pai. Então nós temos que aprender na nossa vida que há momentos que tem pessoas que a gente tem que tirar, tem que despedir, mas não despedir na intenção de nunca mais ver, porque a gente temos que entender o que? Multidão, necessidade, o Pai é prioridade. Priorize o Pai cada dia mais na sua vida. O Pai tem que ser prioridade na nossa vida, não multidão, porque multidão sempre vai vir com muitas pessoas confusas, pessoas que só querem o que você tem a oferecer, e o mais perigoso, a multidão vem com muitas vozes enganosas, porque muitas das vezes as multidão tende a tomar decisões erradas. Por exemplo, no caso de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que estavam vivendo o período da teocracia. O que é a teocracia? Era o período que Deus governava. Então era o período dos juízes. Então Samuel foi o último juiz que Deus levantou. Só que mesmo assim, o povo não queria alguém que Deus levantou. O povo queria alguém que eles mesmos escolhessem. Porque o povo vai dizer: as outras nações têm rei, porque a gente não tem. Aprenda uma coisa: você nunca pode se apegar a algo na sua vida vendo dos ímpios, mas se apegue a algo que Deus deu na sua vida, porque nunca das vezes as coisas que o povo tem para oferecer não é aquilo que Deus quer para você, porque o povo queria um cuidador de jumentas, mas o que Deus tem para nós é um pastor de ovelhas. Então é isso que é ouvir a multidão. Muitas das vezes nós temos que sair mesmo. Por quê? Porque a multidão vem com vozes enganosas. Então a parte de Saul é a parte negativa, mas ali tem uma parte positiva, que é Jesus. Porque Jesus não é movido pela voz do povo, mas Jesus é movido pela voz do Espírito Santo. Então você, quando alguém se levanta na sua vida que tenta te confundir,
ouça a voz do Espírito Santo. Porque a multidão fala muito alto, a multidão grita, mas a voz do Espírito Santo não, é uma voz baixa, em baixa frequência. Sabe por que você tem que ouvir a voz do Espírito Santo em baixa frequência? Porque sua alma tem que estar quieta. Agora, quando você fica ouvindo alguém que fica gritando, a sua alma começa a se perturbar, você tende a pegar direções e caminhos errados. Porque a multidão, aprenda uma coisa com a multidão. Quando você está na prova, que você se aproxima de Deus, mas a partir do momento que você está na bênção, o homem se aproxima de você. Então você tem que saber diferenciar o que é bom e o que não é da sua vida. O que é bom é ouvir a voz do Espírito Santo. Então, Jesus manda os seus discípulos ir e sobe no monte para orar. Cada coisa que Jesus faz na Bíblia, eu fico maravilhado, porque Jesus sempre tinha um tempo para o Pai. Jesus nunca gastava o seu tempo com o homem. A prova que Jesus nunca gastava o seu tempo com o homem era quando ele fazia um milagre. Jesus não chegava na pessoa e falava: ô irmão, o que você está passando, Casemiro? Você quer um milagre? Jesus está fazendo um milagre. Ele não vai perguntar: você quer um milagre? Ele perguntava: o que você quer que eu faça? Porque Jesus era muito objetivo. Jesus só tinha 3 anos e meio de ministério, então Jesus não podia ficar perdendo tempo. Então Jesus sempre estava no monte para orar. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, qual é o meu próximo passo? Então aprenda que sempre na nossa vida, gaste seu tempo com o Pai. Tempo com o Pai não é gastar tempo, é ganhar mais tempo ainda, porque o altar só acrescenta. O momento que você está com o Pai é o momento que você está no Santíssimo, e quando você está no Santíssimo, o seu tempo é acrescentado. Prova disso, que Moisés subiu no monte para orar. Para Moisés só tinha passado alguns minutos, mas para o povo lá embaixo já tinha passado 40 dias. Então quem está com o Pai tem tempo, quem tem para o Pai o tempo é acrescentado. Então Jesus está orando ao Pai, sempre buscando direção. Então aprenda que na sua vida você tem que sempre buscar direção com o Pai, porque você está a tempo sozinho com o Pai vai te garantir 3 coisas. Primeira coisa que vai te garantir: renovo. Eu fui ver na Bíblia aqui o tempo em que Jesus sempre orava, e eu vi que o horário que ele sempre pegava era às 6. O horário das 6 para o judeu é um novo dia. Para nós, chegou meia-noite, já se inicia um novo dia, mas para os judeus era a partir das 6. Então Jesus orando, se renovando ao Pai às 6, que é um novo dia, é a palavra sendo renovada nas nossas vidas. Então, irmão, sempre esteja se renovando. Estar a sós com o Pai é renovação na nossa vida. Estar com o Pai é sempre seguir em frente. E estar com o Pai é passar as dificuldades que sempre vão surgir, porque sempre vão surgir lutas na nossa vida, mas se você confia no Pai, você vai passar por todas. A segunda coisa que estar com o Pai garante é intimidade. Estar com o Pai garante intimidade. Eu vou dar um exemplo de um casal. Um casal, eles têm intimidade. Então, automaticamente, por ele estar sempre junto, sempre conversando, muitas das vezes ele pega o dialeto de um do outro, pega um linguajar que o outro fala, algumas características que está no outro, ele acaba absorvendo para ele. Agora imagine Jesus, estava com o Pai, intimamente. Então por isso que muitas das vezes ninguém entendia quando Jesus falava, porque as características dele não era de um homem daqui de baixo, mas é de alguém que veio lá de cima. E essa característica vai estar em cada um de vocês, porque nós somos irmãos de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Então a noiva, como noiva do Cordeiro, pega as características do noivo. A terceira coisa que estar sós com o Pai vai garantir na nossa vida é aproveitar as oportunidades. A vida é feita de oportunidades, mas muitas oportunidades às vezes são enganosas. Então nós temos que saber ter discernimento para pegar, como dizem ainda fora, agarrar a melhor oportunidade. Porque muitas das vezes a oportunidade vem com um tom de mentira. Então você vai ver que Jesus, por sempre ter direcionamento, sempre saber o que vai fazer, porque o Pai sempre dava direção, você vai ver que Jesus vai dizer que na Bíblia que era necessário passar por Samaria. Só que se você vai ver na Bíblia, estava vindo os fariseus. O que é os fariseus?
os fariseus são aqueles que muitas das vezes nos tiram das oportunidades. Muitas das vezes nas nossas vidas, teremos tirar fariseus da nossa vida. O que é o fariseu? Muitas das vezes aquelas pessoas que não creem no que Deus tem na sua vida, muitas das vezes aquelas pessoas que zombam de você, muitas das vezes até aquelas pessoas que estão próximas, que você acha que está te ajudando, mas só está te empurrando cada vez mais para trás. Por quê? Porque ao fato de Jesus não ter conversado com os fariseus, ele alcançou uma samaritana no poço. Então, por Jesus alcançar uma samaritana no poço, isso teve uma recompensa lá na frente em Atos, quando Felipe foi evangelizar Samaria. Porque aquilo que você faz hoje para Deus vai ter recompensa lá na frente. Tanto para a sua família, tanto para o seu parente, tanto para alguém que você nem conhece. Porque isso se chama ter oportunidade. Porque aquilo que Deus estipulou para você vai alcançar muitas vidas lá na frente. Então, Jesus está a sós com o Pai. Nesse momento que Jesus está a sós com o Pai, você vai ver que os discípulos estão lá no meio do mar. E se levanta uma grande tempestade. E eu fiquei, Senhor, mas Senhor, fica aqui no monte orando e deixa os discípulos lá no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade, Senhor. Eu pensei, por que o Senhor fez isso? Então eu comecei a ler o texto minuciosamente. Então eu vi que tudo que Deus faz é um preparo. Por quê? Porque Ele já tinha alimentado o povo. Agora Ele não quer só te alimentar, mas Ele também quer te preparar para enfrentar situações adversas na nossa vida. Porque como eu falei, situações se levantarão, mas cabe a nós saber como que nós iremos lidar com as situações. Porque Jesus sempre nos prepara. Se você falar que você está passando por uma prova, Jesus não me preparou, você está mentindo. Porque, aprenda uma coisa, Deus nunca vai te jogar numa prova que Ele sabe que você não vai passar. Você já viu um professor numa escola passar uma prova que ele nunca ensinou para o aluno na matéria? É assim com Deus. Sempre Ele te ensina tudo, depois Ele passa a prova. Mas o problema é que sempre tem os alunos repetentes. Mas quem são os alunos repetentes? São aqueles que não estudam. São aqueles que sempre são reprovados. Então o que eles têm que fazer? Tem que ficar estudando toda hora. Então não seja um crente reprovado, mas seja um crente estudioso. Porque quando a adversidade vir, você não vai ficar falando, Senhor, o Senhor não me preparou. Ele vai falar, não, eu te preparei. Então você vai ver que os discípulos, a tempestade se levanta. E você vai ver no texto que o que fazia os discípulos não conseguir seguir em frente, não era só o vento, mas o principal era as ondas. Como o vento batia nas ondas, estava mudando a trajetória do barco. Então eles tentavam remar e não conseguia, porque a onda sempre estava empurrando o barco para trás. Porque você podia dizer, podia ser o vento, sim, mas num caso de barco de pesca, não seria o vento, porque o vento ele tem mais utilidade no barco a vela. Agora, num barco de pesca, a água era o que estava impedindo os discípulos. Então, nesse momento que o vento se levanta, muitas das vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida, onde o vento se levanta, onde a tempestade vem. Eu tenho certeza, irmãos, eu posso conjecturar que nesse momento em que os discípulos estavam cansados, fadigados, eu tenho certeza que eles pensaram, por que Jesus fez isso com a gente? Por que Jesus nos abandonou? Ele deixou nós aqui para nós morrer nessa tempestade, enquanto Ele está lá orando no monte, despedindo a multidão. Senhor, o que o Senhor fez? Eu não quero morrer aqui. No caso de Pedro, Senhor, eu nunca morri pescando, eu vou morrer aqui te seguindo. Então sempre a gente vai passar muito na nossa vida que a gente vai querer parar. A gente vai querer desistir. A gente vai falar, Senhor, eu não aguento mais. Me tira dessa situação. Muitas das vezes nós vamos achar que Deus nos abandonou, que Deus não está nos vendo. Mas quando você lê o Evangelho de Marcos, ele vai dizer, e Jesus estava vendo os discípulos. Irmãos, nada do que a gente passa, Deus vira as costas, mas Ele está vendo tudo. Então Jesus estava vendo o que os discípulos estavam passando. Então, nesse momento, porque eles estavam no barco, eles não estavam no barco por querer. Jesus mandou eles entrar no barco. Então, enquanto eles estavam remando, ficando sem força, eles estavam na vontade de Deus. Irmãos, é nesse momento que a gente está sem força, querendo parar, é o momento que Jesus se apresenta. Porque enquanto você está chorando, enquanto você está clamando, eu vim aqui para dizer, não se preocupe.
Jesus está vindo aí. Ele está vindo, irmãos. E é nesse momento que a gente se desespera, que é o momento que Ele se apresenta na nossa vida. Eu sei, irmão, que as tempestades se levantam na nossa vida, mas nada sai do controle de Deus. Jesus está observando tudo. Porque se vocês olharem, irmãos, quando Jesus se apresenta, a Bíblia vai dizer que Ele estava andando sobre as águas. Espera aí. O que estava impedindo os discípulos de continuar eram as águas. E Jesus vem sobre. O que eu aprendo com isso? A dificuldade se levanta, se levanta. A dificuldade levanta, se levanta. Mas Jesus vem sobre as nossas dificuldades. Porque em Atos vai dizer que Paulo, quando estava navegando, de dia ele não viu o sol, que representa a justiça de Deus, e nem à noite as estrelas, que representam as promessas de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo, por algum momento, ele se aflige, mas Deus manda um anjo. E quando o povo estava todo mundo ali desesperado, Paulo fala: não se preocupe, nós vamos chegar e ninguém vai se perder. Sabe por quê? Naquele momento que Paulo não viu o sol e não via as estrelas, quando o anjo falou com ele, ele se lembrou: mesmo que eu não estou vendo o sol hoje e nem amanhã à noite as estrelas, mas eu lembro de uma coisa: a tempestade nunca fica acima do sol e nem acima das estrelas, sempre fica abaixo. Aquilo que Deus tem para nós nunca fica abaixo da tempestade, mas sempre acima, porque tudo que Deus tem para nós é tudo em cima. Então os irmãos, os discípulos estão ali tristes, Jesus se apresenta, e eles, quando vê Jesus, eles pensam que é um fantasma, porque muitas das vezes as dificuldades na nossa vida faz a gente duvidar de muitas coisas, porque o que é um fantasma é uma coisa que nem existe, porque muitas das vezes as coisas que, as dificuldades faz a gente ver morte, onde era para ter vida, ver falência, onde era para prosperar, porque como a Bíblia vai dizer que João estava preso, e ele perguntou para o discípulo: pergunta lá se ele é o Messias, ou nós temos que esperar por outro. Então você vai ver que no Jordão, João viu e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu o céu aberto, o Pai falou, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como forma corpórea de pomba, mas mesmo assim no momento da dificuldade ele duvidou. Então o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: não tenha dúvida, se agarre naquilo que Deus falou para você, porque Ele falou: pegue o barco e nós vamos chegar do outro lado. A palavra já foi lançada. A dificuldade vai vir? Vai, mas a palavra foi lançada. O que te garante chegar do outro lado? A palavra. Então você vai ver que o barco está indo e Jesus está vindo. Interessante que eu nunca vi um ser humano ser mais rápido que um barco. Mas no caso de Jesus por quê? Porque quando Jesus vem sobre as águas, é um milagre. Normalmente o milagre é mais rápido que a dificuldade. Então, Jesus se apresenta. Aí o pessoal fala: é um fantasma. Jesus fala: não temas, sou eu. E Pedro fala: Senhor, se for tu mesmo, manda-me ao teu encontro e eu irei. Aí falou: vem. E Pedro vai. Olha que interessante, porque a Bíblia vai dizer que não vai dizer que Pedro tirou os pés do barco e de repente afundou, mas a Bíblia vai dizer que Pedro andou sobre as águas. Sabe o que é mais maravilhoso? Que Pedro, até um tempo atrás, estava desesperado junto com os discípulos no barco, por causa das ondas que estavam se levantando. Mas a partir do momento que Jesus falou: vem, Pedro naquele momento andou também sobre as dificuldades. Então, sabe qual é o segredo de andar sobre as dificuldades? É andar com Jesus, é crer na palavra dele: vem. Quando Jesus fala vem, está falando: eu vou com você, não tenha medo. Mas a Bíblia vai dizer que por um momento ele olha a tempestade e de repente ele se afunda. Irmãos, muitas das vezes a gente ouve muita gente falando de Pedro, só lembra de Pedro quando Pedro afunda nas águas ou quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas nesse contexto, se você ver, Pedro foi o único que tomou uma atitude. Olha o cenário que Pedro estava.
O que estava fudigando os discípulos eram as águas. Agora Pedro tomou a atitude de sair do barco, pisar na água. Irmãos, é loucura, não é? Mas existe dois tipos de crentes dentro da igreja. Sempre vai existir aqueles que são mais ousados para enfrentar a dificuldade, e sempre vai existir aqueles que estão mais no barco. Sabe quem é Pedro? Somos nós. Aqueles que estão sempre dispostos a dar o primeiro passo. É difícil? É. Mas quem está na frente de Pedro não é a tempestade, é Jesus. Sempre Jesus tem que estar na nossa frente. Sempre Jesus tem que estar à frente de tudo na nossa vida. No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Jesus sempre tem que estar à frente de tudo. Sabe por quê? Quando a gente estipula um projeto, ou a gente quer montar algo, a gente nunca sabe se vai dar certo. Porque muitas das vezes, para dar certo, vai depender de quem está à frente do projeto. Agora, se no seu projeto você coloca uma pessoa triste, seu projeto vai ser triste. Agora, se você colocar uma pessoa que desiste, seu projeto não vai adiante. Agora, se você coloca Jesus, irmãos, se você coloca Jesus que venceu na cruz, tudo vai dar certo. Porque Jesus é a garantia de vitória. Então, você vai ver que Pedro afunda. Então, eu já vi muitos pregadores só criticar Pedro porque Pedro afundou e porque Pedro negou Jesus. Mas ninguém lembra de Pedro quando Jesus falou: quem diz que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém lembra de Pedro quando Pedro curou o paralítico lá na porta do templo. Porque muitas das vezes as pessoas não nos notam quando a gente está bem, mas quando a gente na nossa queda. Mas Jesus está dizendo aqui para você: ninguém vai notar você na sua queda, mas vai te notar quando te levantar. Porque Pedro, quando afundou, Pedro clamou. Mas a Bíblia não vai dizer que Jesus demorou, que Jesus ficou: não, Pedro, vou deixar você afundar mais um pouquinho aí, tá, Pedro? Não. Assim que Pedro clamou, Jesus fez logo isso aqui, ó. Puxou Pedro. Não importa se a dificuldade está se levantando, mas sabe de uma coisa: Jesus vem. E quando ele vem, imediatamente ele te puxa para cima. Então Jesus puxa Pedro e coloca Pedro no barco. Mas Jesus não só coloca Pedro no barco, ele ainda vai junto. Irmãos, eu tava olhando aqui, eu falei: Senhor, mas por que Pedro afundou? Porque uma coisa a gente tem que aprender, que enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente vai ver o milagre. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vai ter firmamento nas nossas pisaduras. Mas o momento da queda é quando a gente para de olhar para Jesus. Então, irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei se você está falando assim: eu não aguento mais, mas um conselho que eu te dou: continue olhando para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, você ainda está por cima das águas. A partir do momento que você para de olhar para Jesus, pode ter certeza, você vai afundar. Porque Jesus ele te puxa. Mas para ele te puxar, você tem que clamar. Clama a Ele. Clama que Ele vem. Clama a mim e te responderei. Então, quando Jesus entra com Pedro dentro do barco, o que é o barco? O barco é o propósito. Porque foi Jesus que mandou entrar dentro do barco. Então, por Jesus mandar entrar dentro do barco, é Jesus falando: eu te coloco dentro do meu propósito. Porque sempre vai ter, irmão, aqueles crentes que passam dificuldade e quer desistir. Mas quando você confia no Senhor, quando você fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso estar contigo. Senhor, eu preciso olhar para Ti de novo. A partir do momento que você faz isso, Ele te coloca no barco de novo. Ele fala: agora você está no meu propósito. Então, você vai ver que a partir do momento que os discípulos entram no barco, a tempestade se acalma. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo é uma coisa, que Jesus falou: entra no barco. Mas Jesus não fala de tempestade, Jesus não fala nada disso, porque muitas das vezes na nossa vida, nós temos que aprender que sempre Deus vai nos chamar. Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida, mas Deus nunca vai contar para nós o meio da nossa história. Porque o meio da nossa história é que a gente está vivendo a cada dia.
Você sabe o começo, você sabe o fim, mas o meio você nunca sabe. Porque é tudo um preparo. Tudo que Jesus faz na nossa vida não é para nós nos engrandecer, mas é tudo para nós reconhecer quem Ele é. Tudo que Jesus faz na nossa vida é para nos dar maturidade. Só quem reconhece a autoridade, quem tem maturidade. Quem não tem maturidade não conhece a autoridade, quer passar por cima. Porque Jesus falou, vão. Então quando Jesus chega, a tempestade se acalma, é Jesus dizendo, eu mando até você subir no barco e enfrentar a tempestade. Mas passar pela tempestade só comigo no barco. Então deixe Jesus na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar no barco do seu coração. Porque Ele é a garantia de passar pela tempestade. Porque muitas das vezes iremos passar por tempestade. Porque tempestade não vem um dia, no outro dia acaba e depois some. Não, tempestade é constantemente. As lutas virão constantemente. Quanto mais você está no propósito do barco, mais a tempestade irão se levantar. Então você vai ver aqui que quando eles entram no barco, você vai ver que os discípulos falam, no verso 33, então o que estava no barco adoraram exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei impressionado. Por quê? Porque Jesus sempre estava perguntando, quem dizes que eu sou? Até Felipe vai dizer assim, mostra-nos o Pai. Aí ele fala, Felipe, eu estou tanto tempo contigo, você ainda pergunta, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas nessa situação aqui, você vai ver que Jesus não perguntou quem Ele era. A própria situação revelou quem Ele era. Então, muitas das vezes, Deus nos coloca numa situação para nós reconhecer quem Ele é. Muitas das vezes vai reconhecer Ele pela situação. Porque nós, aí fora, que temos que ser a luz do mundo, as pessoas não têm que reconhecer nós. Elas têm que reconhecer Cristo através de nós. Como que uma pessoa reconhece Cristo através de mim? Através das minhas ações. Através daquilo que eu falo. A minha vida tem que ser um testemunho vivo. Eu não posso ser crente de boca, mas a minha ação vai mostrar se eu sou crente ou não. Mas as pessoas não têm que ver a mim. Eu quero ser igual a você. Não, você tem que ser igual a Cristo. Porque quem é Cristo? Eles viram e falaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, irmãos, glorifica a Deus que as situações que Ele faz nós passar, é para nós reconhecer quem Ele é na nossa vida. Então, quem é Ele? As outras religiões têm vários Jesus, mas para a igreja, firmada com seus pés na palavra, adornada pelo noivo, sabe quem é Ele? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o capitão dos exércitos, Ele é o anjo do Senhor, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta. Irmãos, então uma presença muito grande aqui, irmãos. Glorifica a Deus. O Cordeiro está aqui, irmãos. Irmãos, o Cordeiro está aqui. A dificuldade se levantou, o Cordeiro já está no barco. Adora o Senhor. Quem é batizado pode dar lugar para o Cordeiro. O Cordeiro está aqui, irmãos. O Cordeiro, Ele é a luz do mundo. Irmãos, porque para a igreja, Jesus só quer revelar quem Ele é. Jesus não quer que só que você fica no pão e no peixe, mas Ele quer revelar a glória. Para a igreja Ele revela a glória. Por isso que a multidão, quando olhava para Jesus, só dizia, esse aí é o carpinteiro? Mas para a igreja não. Para a igreja Ele é o Senhor do Senhor.
Ele é aquele que morreu. Ele é aquele que deu sua vida no madeiro por cada um de nós. Nós nem éramos merecedores. Mas mesmo assim Ele entregou a vida dele por cada um de nós. Ele sabe que as dificuldades vão se levantar. Mas a morte dele nos garante o reino. A morte dele também passou por dificuldades como cada um de nós. Assim como nós passamos dificuldade, ele também passou. Ele foi traído. Ele foi cuspido. Ele foi abandonado. Só ficou um ao pé da cruz. Muitas das vezes aquela multidão que ele alimentou estava na cruz dizendo, crucifica-o. Muitas das vezes viraram as costas para ele. Mas o que ele está me dizendo aqui nessa noite, irmãos, mas eu fiz isso por você. É para você que eu me revelo. Para você eu revelo quem eu sou. Labachorei, carabassuri, labachorei. Eu só me revelo para quem eu tenho intimidade, que é a minha noiva. A multidão não sabe quem eu sou, mas a minha noiva sabe. Pode adorar, Ele está aqui, pode adorar. Dá lugar ao Espírito Santo, irmãos. Irmãos, sabe por que muitas das vezes o cenário aí fora é de tristeza? Porque eles não reconhecem quem é Cristo. Sabe qual é o problema? Muitas igrejas estão falhando apresentar o Cordeiro ao mundo. Muitas igrejas estão falhando revelar quem Ele é. Temos que revelar ao mundo quem é Cristo. O que Cristo fez por nós. Que foi um plano estipulado desde a fundação do mundo. O Pai já falou, vão pecar, vão, mas vai ter Cordeiro para cada um. Porque Cristo alcança cada um de nós. Sabe qual é a prova que Cristo alcançou cada um de nós? É a cruz. Porque se você olhar uma bússola, você vai ver que vai ter uma cruz que aponta para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul. É Ele dizendo, a minha salvação alcança todo mundo, alcança os quatro cantos da terra. Não se deixe levar por situações, mas creia na palavra. A palavra já foi lançada. Tanto é que você vai ver que quando Cristo vem, Ele já lançou a palavra, mas a palavra estava lá no monte. Então quando a palavra começa a andar, tudo começa a acontecer. A palavra já foi lançada. Irmãos, eu quero já agradecer pela oportunidade. Eu sei que foi pouco tempo, né? Mas o importante não é o tempo, mas sim aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, irmãos, como encerramento da mensagem, irmãos, comece a apresentar Cristo para o mundo. Estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão desistindo. Estamos vivendo num mundo em que as pessoas já não têm mais brilho. Mas sabe o que falta? Apresentar Jesus. Esses dias eu me deparei com uma situação que o bispo mandou a gente orar no grupo por ganhar almas. E quando eu comecei a orar, quando eu comecei a participar do grupo, eu vi, irmãos, que Deus estava cada vez mais me direcionando. Então, eu dentro da empresa, Deus me deu mais uma alma esse ano. E sabe qual é a melhor parte? Eu apresentei Cristo para ela. Eu já estou servindo ao Senhor. Então, irmãos, comece a buscar mais gente. Comece a apresentar Cristo para mais pessoas. Porque Cristo falou, ser-me-eis testemunha em Samaria, Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Então aquele vizinho que fala mal de você, apresenta Jesus. Então, irmãos, assim, bispo, eu agradeço por essa oportunidade. Estou muito feliz por
transmitir essa mensagem ao coração do povo, vinda do trono de Deus ao meu coração. Então, irmão, eu agradeço pela minha grande oportunidade e a salvação para Jesus porque Ele merece. Chama aqui o Casemiro. Glória a Deus. Irmão, se coloca de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Deus falou com você essa noite. Glória. Incline a sua cabeça. Feche seus olhos. Meu Deus, a tua presença, Senhor, ela é grande aqui. O ambiente é todo seu, Jesus. Senhor, eu não convivo com nenhum a não ser a minha família, Senhor. E a tua palavra foi ministrada para os que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Senhor, tu visita a cada lar, a cada vida, aonde o vento parece que passou do controle, Senhor. E hoje nós ouvimos uma palavra profética, ó Deus. Aleluia. E o Senhor chamou Pedro para ir ter contigo. E quando ele olha para aquele vento soprando, aquela tempestade, ele começa a afundar. Mas aprendemos também, Senhor, que o Senhor estende as tuas mãos e resgata Pedro logo. E o Senhor coloca Pedro dentro daquele barco juntamente com os discípulos, Deus. Enquanto Fernando pregava, Senhor, eu entendi, ouvindo a palavra, Senhor, que o ambiente naquele mar, naquele barco foi mudado totalmente. Espírito Santo, já não houve mais vento, já não houve mais, meu Deus, tribulação, mas o que pairava era a glorificação do teu nome, Senhor. Pai, alcança agora, Senhor, no leste, no oeste, sudeste, no centro-oeste, Pai, da vida dos teus filhos, Senhor, aleluia. Qualquer tipo de vento, vento físico, financeiro, espiritual, vento familiar, calúnia, difamação, Deus, tudo aquilo que esteja afligindo, Senhor, aleluia. Que o mar, que o vento obedeça a tua voz essa noite. Que as potestades, que os demônios, que as guerras, que as porfias obedeçam a voz daquele que é pregado aqui nesse púlpito, Senhor. Aleluia, meu Deus. E que a tua calmaria, levaia, quer e formigécia, impere agora para aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Que a depressão, meu Deus, que o câncer, que o coronavírus seja expelido pelo sangue e por essa voz profética que é o Filho de Deus esta noite. Que a igreja seja impactada, que os ouvidos sejam impactados com uma glória que entra lá agora e que uma glória que está aqui agora. Morondo como um derrécia. Eita Deus do céu, que presença forte. Deus está dizendo para alguém: eu estou acalmando o vento, eu estou entrando dentro da embarcação, não perdi o controle de nada. Deus está dizendo: eu entro na embarcação, eu acalmo o vento, eu coloco a praga por terra, eu arranco a morte, eu arranco a doença agora. Coloca a mão no teu coração, meu Deus. Coloca a mão no teu coração aí agora. Seja tomado pela presença de Deus agora. Bequel e Ramassúria.
Eu vou repetir, seja tomado pela presença de Deus. Que a tua alma receba calmaria. Levar que de própria comum de face. Deus está tocando no teu corpo agora. Deus está dizendo: tudo que eu estava fora, eu estou colocando no seu devido lugar. E como sinal que eu estou tocando na minha igreja, aleluia, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Você vai sentir queimado alto da cabeça até as plantas dos pés. E como sinal da presença, e como sinal do milagre, e como sinal da calmaria, o teu corpo vai começar a reagir. Alguém vai levantar a mão para adorar, alguém vai chorar, alguém vai começar a falar língua estranha. É Deus tocando, 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 tocando. E eu estou profetizando para quem está no YouTube também e no Facebook: receba milagre aí dentro, aleluia. Receba milagre aí dentro. Deus está acalmando. A depressão está indo embora. O suicídio, o espírito de suicídio está indo embora. Porque aonde ele entra dentro da embarcação, o milagre é certo. O milagre é certo. O milagre é certo. Adore, adore, adore. Meu Deus. Oh glória. Levar Récia. Lecamandoroso negar. Fica adorando, fica. A Luana vem cantar, fica adorando, fica adorando, fica adorando, continua adorando. Enquanto você adora, aleluia, Deus manifesta a tua presença. Deus está dizendo para mim: eu estou entrando em lares aqui esta noite. Aquele demônio não fica mais lá. Eu quebro o arco, eu corto lança. Deus está me dizendo essa, ai que néria súria. A igreja apostólica, plenitude tem dono, tem dono, tem dono. E você pertence a ela. O grupo de louvor, vem louvar com a Luana, vem louvar. A igreja adora, abre o coração, adora, adora, adora. Adore, adore. De alta unção nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. Mesmo assim, onde Ele mora, moras em mim. Levante as suas mãos e diga: Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és
Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo e com você nessa noite, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, meu Pai. Não afaste a sua presença de nós, ó Deus. Não te afaste de mim, não te retires de mim, não. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não te afaste de mim, não te retires, não, Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós te adoramos, te louvamos, só tu és santo, santo, santo. Mas que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Porque só tu és santo, santo, santo. E não há ninguém que possa invalidar, ninguém que possa mudar. Eu procuro palavras pra te santo. Meu amigo, meu abrigo, Ele é renovo, Ele é consolo, amigo Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória, glória, glória. Glória seja dada a Ele. Oh, digno. Glória a Deus. Se quebrante na presença dele, irmão.